Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TNG, mais especificamente ao 21º episódio da segunda temporada intitulado Jogos de Guerra. Gente, esse é um episódio muito bacana, tá? Ele é aquela velha estrutura, né, de história A e de história B, né? E cada história vai trabalhar, né, um pouco um personagem, né? Vai construir um pouco um personagem. No caso, na história A vai ser o Riker, na história B vai ser o Data, né? E vou te dizer, a construção, né, do Data ela foi muito mais interessante que a do Riker, né? Diga-se de passagem, apesar do Data tá na história B no caso. Mas vamos lá, do que se trata essa história? Vamos lá, vamos falar do plot dela um pouco. A Enterprise ela vai participar de jogos de guerra, tá? Com uma nave chamada Hathaway, né? Esses jogos de guerra vão ser observados por um cara chamado Kohlhammer, né? Que é um alienígena, que é de uma espécie que é muito boa em estratégia, né? Esse Kohlhammer é um sujeito extremamente arrogante, extremamente pretensioso, ele se acha o bambambam, né? Ele se acha inteligentíssimo, né? Coisa e tal, ele se acha muito acima dos outros, né? Ele tem um preconceito enorme contra o Riker, né? Que ele acha que o Riker é muito jovial, coisa e tal, que ele não está preparado para o posto de capitão, né? E aí esses jogos de guerra vão ser feitos entre o Picard e o Riker, né, no caso, né? O Picard vai comandar a Enterprise, né? E o Riker vai comandar essa nave Hathaway, né, que está praticamente, né, no osso, né? Tá uma sucata mesmo, né? Toda danificada, né? O Riker vai ter 48 horas para ajeitar essa nave, né? E aí ele vai escolher uma tripulação, né, para ele, né? Vai selecionar 40 pessoas da Enterprise, 39, né, vamos dizer assim, né? O Wesley vai como observadora para observação com fins educacionais, vamos dizer assim, né? O Worf vai ser o oficial tático dele, né, no caso, né? E aí o que vai acontecer? Com uma nave totalmente sucateada, né, o Riker vai falar, né, para os seus tripulantes improvisarem, né? E os tripulantes vão fazer isso, né? O Worf, por exemplo, ele conhece os códigos de segurança da Enterprise, né? E aí o Worf ele vai poder, né, simular, né, vamos dizer assim, ataques, né, de naves que não existem, vamos dizer assim. Ele vai poder fazer esse tipo de coisa, né? Enquanto que o Wesley, né, na verdade, o que acontece? O Wesley ele estava fazendo uma experiência com antimatéria, né, na Enterprise, né? E a Hathaway não tem antimatéria nenhuma, né, para você sequer, né, botar a nave para andar em dobra, né? Então o Wesley vai fazer um paranauezinho lá, né, para poder voltar para a Enterprise, né? Ele vai enganar o oficial da Enterprise que escolta ele, né? Porque quando o Wesley ele vai para outra nave, ele não pode voltar para a Enterprise, ele voltou para a Enterprise sob escolta, né? Mas o Wesley acaba enganando o sujeito, né? E ele acaba levando um pouco de antimatéria, né, para Hathaway poder ter 2 segundos de dobra, né? Vamos dizer assim, né? E quando os jogos de guerra começam, né? O Riker acaba, vamos dizer assim, surpreendendo, né, o Picard, né, com esse estratagema aí do Worf, né, no caso, né, e é aquela coisa, né, vai ser o primeiro comando do Riker, né, interessante da gente ver isso, né, vai ser a primeira vez que o Riker ele comanda, né, uma nave estelar, né, pelo menos a impressão que passa é essa, né, se eu tiver enganado aí pessoas que são mais especialistas em Star Trek do que eu aí podem dizer aí nos comentários se ele já comandou outra nave, mas eu acho que foi o primeiro comando dele mesmo, né, pelo que estava sendo falado no episódio, né? E aí você vai ter um duelo ali entre o Riker e o Picard de naves, né? E aí é aquela coisa, né? Como é que você vai fazer um duelo? Quem é que vai vencer um duelo desses, né? E aí os escritores, né, os roteiristas, né, do episódio, né, eles vão obviamente botar uma solução ali, né? Que vai aparecer uma nave Ferengi, né, que vai atacar a Enterprise, e aí o que acontece? Essa nave Ferengi, né, ela atira, né, nessas naves da Federação. Essas naves da Federação, na verdade, elas estão desarmadas, né, porque os tirinhos que elas estão dando umas nas outras são todos de mentirinha, né. O máximo que tem ali na Enterprise são 4 torpedos fotônicos ali no caso, né. E aí os Ferengis, eles querem saber por que 2 naves da Federação estão se atacando, né, por que depois a
Enterprise ficou entre a Hathaway e a nave Ferengi para defender a Hathaway. Pô, os Ferengis, vocês estão atacando, agora estão defendendo. Essa nave aí deve, né, ter dinheiro, deve ter alguma coisa que valha, né, dinheiro, né, no caso, né, que valha Latinum, né, no caso, né. E aí o que acontece? A Enterprise não tem como atacar a nave Ferengi, que ela tá sem armas, né? A Hathaway tá mais ferrada ainda, né? E aí os Ferengi estão com a faca e o queijo na mão ali para poder, né, roubar a Hathaway, né, e atacar a Enterprise, que eles estão armados de verdade até os dentes, né? E aí o que acontece, né? Vai ser feita uma estratégia, né, com o Data, que vai ser, o Data vai bolar uma estratégia que vai ser a seguinte, né? Dar 4 tiros de torpedos fotônicos na direção da Hathaway, né? Como se o Picard tivesse deliberadamente destruindo a Hathaway, né? Só que 1 milissegundo depois que o Picard disparasse os torpedos fotônicos, né, a dobra da Hathaway de 2 segundos teria que ser acionada, né, para a Hathaway entrar em dobra e parecer que a Hathaway foi explodida pela Enterprise, né? O problema é que se a dobra falhasse, né, os torpedos atingiriam a Hathaway e destruiriam a Hathaway, né, no caso, né? E o que acontece, né? Ficou aquele medo, né? Mas tudo acabou dando certo, né? E aí depois o que o Worf fez? Ele usou a simulação dele lá para fazer uma ilusão de uma nave da Federação chegando, né? Para os Ferengis fugirem, né? E aí o nosso Cole, né, no caso, né? Ele vai a arrogância dele para cima do Riker vai acabar, né, diminuindo, né, no caso, né, ele vai acabar dizendo que foram exercícios muito interessantes, né, porque aí foi uma situação real, né, onde os dois capitães tiveram que trabalhar em equipe ali, né, o Riker e o Picard, né, das respectivas naves para afugentar os Ferengis, né, então isso valeu pelos exercícios, né. Quer dizer, você bota esse ataque Ferengi para quê? Para justamente evitar, né, o desfecho desse confronto, né, entre o Riker e o Picard, porque, pô, se o Picard vence o Riker, né, o Riker fica diminuído na série, e o contrário também aconteceria, né? Então, quer dizer, ao invés de você levar esse confronto entre o Riker e o Picard até o final e ter obrigatoriamente um vencedor, né, botou-se os Ferengis ali no meio para cortar esse conflito no meio e o Riker e o Picard se unirem para botar os Ferengis para correr, né? Foi uma saída interessante, né, para realmente tirar, né, essa disputa direta entre o Riker e o Picard aí. Agora, a história do Data, gente, a história do Data foi muito mais interessante, né? Foi muito mais interessante, por quê? Porque o Data, ele estava ali assistindo, né, o Riker fazendo um jogo de estratagema, uma espécie de joguinho eletrônico ali com o Cole, né, no caso, né? E o Riker, obviamente, ia perder, porque o Cole era muito mais inteligente, né, no caso, vamos dizer assim, o povo, né, dele era muito mais aplicado em estratégia, né, um jogo de estratégia, né. Aí o Riker foi derrotado fácil, né. Aí, como o Corman estava arrogante demais, né, a Pulaski falou, tem que ter alguém para baixar a bola desse sujeito, né, bota o Data, né, o Data é uma máquina infalível, né, vai vencer o Corman, né. E aí, né, o Data, coitado, que estava ali, né, só assistindo, né, ele acaba sendo, vamos dizer assim, botado, né, pela Pulaski, né, indiretamente pela Pulaski, né, para desafiar o Cole, né, e o Cole acaba vencendo o Data, né. E aí o Data, né, o que acontece? O Data, ele fica, entre aspas, né, ferido no orgulho dele, né, ele se sente humilhado, né, ele se sente incapaz, ele se sente inseguro e ele some da ponte, né, mas isso se ele fosse um humano. Como essa coisa ela foi traduzida, vamos dizer assim, para o robô, né, no caso, né? Como é que essa coisa foi interpretada pelo robô, né? Como é que esses sentimentos, né? Se fosse humano seria isso, né? Como é que esses sentimentos foram traduzidos para a situação do Data, ele como Android, né? Ele falou assim, não, eu sou infalível, né? Só que eu falhei. Então eu vou me confinar aos meus alojamentos, né? Vou ficar rodando uma série de diagnósticos lá, né? E não vou voltar à ponte, porque eu não estou me sentindo, porque eu não sou confiável para dar decisões para o Picard agora. Se o Picard me perguntar alguma coisa agora, eu não estou confiável porque eu estou errando, entendeu? Eu estou com algum problema interno, vou fazer diagnósticos para encontrar esse problema. Quando eu estiver com esse problema resolvido, eu volto para a ponte, né? Coisa e tal, né? Mas isso foi interpretado de que forma? Foi interpretado, como eu falei, dessa forma humana, né? Que o Data estava ali, né, se sentindo humilhado, estava se sentindo inseguro, estava precisando de uma palavra amiga, coisa e tal, né? E aí, né, Pulaski, né, e a
Troy, né, que tinham, vamos dizer assim, mais ou menos que arrumado lá a situação pro Data lá, que botou o Data nessa situação, né? Chegam pro Picard e falam assim: Picard, você vai ter que, né, conversar com o Data lá, né, que aconteceu isso e aquilo, né? E faltava menos de uma hora para os jogos de guerra começar, para os exercícios militares começarem, né? Aí o Picard chega e fala assim, né? Ele chega e fala assim: eu tô menos de uma hora de um exercício militar e eu vou ter que ir lá para o alojamento do Data para ficar dando mão para um robô, né? Para um androide, né? No caso, né? Para ficar lá dizendo palavras amigas para o androide, né, no caso, né? Aí o Picard foi, né? Mas o Picard foi daquele jeito que a gente conhece, né? Daquele jeito meio grosseiro, o cavalo dele que a gente conhece, que eu acho que, pô, fica muito mal nele, né? Já falei isso várias vezes, né? Ele chegou e falou assim: ó, eu quero você lá na ponte, que eu preciso de você lá na ponte, que os exercícios vão começar. Aí o Data, não, mas. Aí o Data, não, né? Não, é porque eu não tô rodando direito, coisa e tal. Eu não tô funcionando direito, eu não vou dar informações confiáveis pro senhor, não sei o quê. Aí o Picard, você sabe fazer premissas ainda? Ele falou assim: então você vai fazer o seguinte. Eu tenho uma premissa para você. Como é que eu consigo derrotar o Hiker e a Hathaway? Eu quero que você trabalhe nessa premissa para mim, tá? E outra coisa, mesmo que você não esteja funcionando direito, entendeu? Você ainda tem obrigações para com essa nave aqui, né? Então eu quero ver você lá na ponte. E mais uma coisa, Data. Teve pessoas que sempre acertaram e acabaram perdendo no final, acabaram sendo derrotadas. Isso não é fraqueza, isso é a vida, né? Quer dizer, eu não preciso nem dizer para vocês, né, que esse foi o melhor momento do episódio, disparadamente, né? A reflexão, né, tava aí, né? E aí o Data, né, como a gente fala na linguagem popular, né, levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima, né? O Data, perdão, né? Foi ele que buscou, né, todas as soluções lá, né, para inclusive botar os Ferengues para correr, né? Foi o Data que pensou na solução lá dos torpedos fotônicos da nave entrar em dobra, aquele negócio todo, né? E aí o Data ele acabou resolvendo, né, os problemas, né, coisa e tal, né? E engraçado, quando ele estava resolvendo, tentando buscar a melhor estratégia para derrotar o Hiker, né? Ele escutou um conselho da Troia, né? A Troia falou assim: você está hiper analisando a coisa, né? Você está muito preocupado, né? Você tem que ir na parte humana da coisa. O que o Hiker é? O Hiker é um lutador. Então, se ele se sentir acuado, o que ele vai fazer? Ele vai partir para cima. Então, você tem que pensar nisso. Entendeu? Você tem que pensar nessa coisa. Você tem que pensar na estratégia. Você tem que pensar a sua estratégia para derrotar o Hiker, né? Na característica humana dele, né? Aí o Data, mas isso não é uma coisa meio falha, coisa e tal, né? Isso daí quem vai decidir é você, né? Então ele acaba, né, decidindo, né, coisa e tal, né? E depois ele pensa nessa estratégia, né? Ele pensa nessa estratégia para poder derrotar os Ferengues também. Agora, a melhor coisa foi no final do episódio. Por quê? Porque ele voltou a jogar, né, o jogo de estratagema com o Kohame lá, né? E aí o que aconteceu? Ele acabou jogando, ficou jogando lá, jogando. Aí teve uma hora que o Kohame simplesmente desistiu do jogo. Ele desligou o jogo e foi embora, pé da vida, né? Aí você venceu o Kohame? Ele falou: eu não venci, ele desligou o jogo antes, né? E aí as pessoas perguntando: não, mas qual foi sua estratégia? A partir da seguinte premissa, né? Ele quer ganhar, né? Ele quer ganhar, né? E ele deve pensar que eu quero ganhar também. Então o que eu fiz? Eu não joguei para ganhar, eu joguei para empatar. E aí o que aconteceu? Eu estendi o jogo indefinidamente. Fiquei lá, podia jogar com ele a vida inteira. Ficava lá jogando. Aí como o Kohame não é uma máquina, né? Ele cansou, ele desistiu e foi embora, né? Isso me lembra muito, né, quando a gente jogava flipper, né? Quando a gente comprava as fichinhas, ia lá no flipper, né? Quando não tinha videogame, não tinha computador, que a gente jogava lá na década de 80, né? Tô falando pros velhos mesmo, tá, gente? Eu sou dinossauro mesmo. E a gente ia lá no flipper, comprava a fichinha, botava na máquina e ficava lá jogando, fazendo ponto lá, e a máquina ficava só repetindo aquele jogo a vida toda, um Galaga da vida, um Fênix, jogo de arcade, gente, né? E aí você ficava lá, jogando, até que uma hora que você cansava, entendeu? E a máquina te vencia. A máquina sempre te vencia porque ela ficava sempre
botando aquelas mesmas fases lá direto, o jogo nunca tinha um fim, né? Mesma coisa, entendeu? Então, quer dizer, esse foi o grande barato da coisa, né? Que o Data ele jogou para empatar, né? Ele jogou para ficar lá indefinidamente, né? A máquina de flipper mesmo jogando, né? Até que o cara cansou e desistiu, né? Uma coisa típica da década de 80, né? Típica do cara que vai no flipper, ele sabe que vai perder da máquina, mas ele compra a fichinha lá para ficar jogando, e a graça é o quê? Ver qual a maior quantidade de pontos que ele vai fazer, entendeu? Antes da máquina derrotar ele. Que o Flipper antigamente era isso, né? Então o Data foi meio, né, Flipper nesse episódio aí, foi bacana. Então foi um episódio que traz essa lembrança a você, né, e ajuda a construir, né, o jogo. E a última fala foi muito interessante, né, porque a doutora Pulaski falou, Data, você tem que jogar para você acabar com ele, não sei o que. O Data acabar como? Não sei, ele não entendia nessa expressão, né. E aí no final do episódio, né, ela falou assim, Data, você venceu o Kohame, né? Ele, não, doutor, eu não venci, né? Depende muito do ponto de vista, né? Porque, na verdade, o jogo deu empate, né? Eu não venci, né? Aí, no final, ele acabou falando, eu acabei com ele, entendeu? Aí todo mundo, nem volta. Então, foi um episódio muito legal, né? É um episódio em cima do Data, né? Dessa construção do Data, né? Que é muito mais interessante, né, no caso, né, é um personagem que é muito, como é que a gente pode falar, é um personagem muito, o Data é um personagem muito sedutor, né, no caso, né, e a coisa também de você ver o Hiker ali comandando sua nave, né, mas ele teve um trabalho de equipe ali que contou com a ajuda do Worf, que contou com a ajuda do Wesley, entendeu, então não foi só um episódio de construção do Hiker propriamente dito, né, foi só para mostrar a possibilidade de comando que o Hiker tinha, né, ele acabou provando a possibilidade de comando dele, né? Mas a história do Data, gente, foi muito mais legal, tá? Vou ficando por aqui, tá, gente? Desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto, como sempre, vai estar lá na Batata Espacial, tá, gente? Não deixem de curtir, compartilhar, comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá bom? Um abração, fui, e até a próxima.